13h06, de volta com o nosso tete a tete do dia. Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade. A nossa conversa de hoje é com o ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro e pré-candidato ao Senado da República, Marcelo Queiroga. Tudo bem contigo? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, uma alegria recebê-lo aqui, tá? Tudo bem, Bruno, é um prazer voltar aqui a Arapuã, que é muito ouvida, não só em João Pessoa, mas em toda a Paraíba, e faz um jornalismo de primeira qualidade, né? Especialmente hoje, que é o dia de Corpus Christi, o dia da Eucaristia, uma data importante do calendário religioso da religião católica, que é a minha, e simboliza a Eucaristia, que é o corpo de Cristo que veio ao mundo para livrar os homens do pecado. O senhor está diante aí de um objeto que representa uma vacina, e o tema vacina foi um tema bastante debatido durante a campanha eleitoral, onde se criou ali um discurso de que o Bolsonaro e de que o governo dele como um todo era contra a vacina, era contra a ciência. Isso reacende novamente esse debate quando a gente olha para cá. O que aconteceu de fato naquele período, aquela história lá de virar jacaré, aquela página virada, o que o senhor está agora com esse objeto aí da vacina contra o PT? Como é que é isso, hein? Bom, meu querido Bruno, a minha gestão foi uma das gestões que mais vacinas distribuiu com a população brasileira. Isso considerando desde o início do Ministério da Saúde. Somente contra a Covid-19, viu, Felipe? Foram 500 milhões de doses de vacina. Quando eu assumi o Ministério, se aplicava 300 mil doses por dia, né? Foi no dia 23 de março de 2021. E no dia 31 de março, nós passamos a aplicar mais de 1 milhão de doses, não é? E durante vários dias, nós aplicamos mais de 2,5 milhão de doses de vacinas. Em contraposição, quem se diz que é a favor da vacina, deixa voltar vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização em mais de 70% dos municípios brasileiros, segundo dados da Confederação Nacional de Municípios. E também sonega ao brasileiro, sobretudo o indivíduo idoso, a vacina contra o herpes zoster. Essa vacina ela não protege só do cobreiro, né, que causa dores terríveis, mas ela reduz eventos cardiovasculares, infarto do miocárdio, AVC e reduz doenças demenciais, ou seja, uma vacina muito importante para os nossos idosos, e a gente já vive uma transição demográfica. Então, quando eu trago essa vacina anti-PT, né? Porque na realidade, quando eu trago a vacina anti-PT, significa dizer que é também uma vacina contra a mentira e contra a corrupção, né? Já visto que o próprio Lula disse que ia para o exterior mentir para o povo, dizendo que tinha 20 milhões de crianças de rua, que tinha não sei quantos mil abortos clandestinos no Brasil. Então você toma uma dose aqui, sem precisar de reforço, você já se livra de duas coisas, da mentira e da corrupção, até porque o governo petista é um dos governos mais corruptos do Ocidente. Mensalão, Petrolão, agora o episódio do careca do INSS e tudo mais, não é? O Lulinha sendo patrocinado pelo seu careca do INSS, o ministro Alexandre Padilha recebendo a senhora Roberta Lucinger, uma lobista, que estava patrocinando as viagens do Lulinha para ver a aurora boreal. Então toma aqui a dose da vacina e você deve se livrar dessas coisas todas. Ministro, sempre que a gente conversa, entrevista os prefeitos aqui da Paraíba, a gente percebe, e aí quando trata-se do tema da saúde, sobretudo do programa de saúde da família, há uma reclamação que é geral, que é o valor que é repassado do governo federal para que as cidades possam manter ali os programas de saúde da família. Diz que há uma incompatibilidade, o valor é defasado. E aí eu queria, antes de entrar na política, que o senhor pudesse trazer aqui a sua opinião. O que é que o senhor fez enquanto ministro para tentar diminuir esse problema, que é o que entra do governo federal, né, para que as cidades possam estar mantendo um programa que é tão importante, que está lá na base, que impacta tanto o dia a dia das famílias. Com certeza, o programa de saúde da família, ele foi instituído à época do ex-ministro José Serra, que foi um bom ministro da saúde, e isso cuida da atenção primária à saúde. O governo Bolsonaro, quando assumiu em 2019,
assumiu com muita dificuldade, porque o Brasil, ele quebrou, né? Em 2015, 2016, foi estabelecido ali um teto de gastos e o orçamento, ele só subia, no caso da saúde, a correção inflacionária. Mesmo assim, em relação à atenção primária, viu, Fernando? Nós criamos a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Antes do nosso governo, era um departamento de atenção primária à saúde que ficava escondido lá no fundo de um corredor. O orçamento em 2018 era 17 bilhões de reais. Em 2022, esse orçamento se aproximou de 30 bilhões e nós criamos o programa Previne Brasil, que ampliou recursos para estados e municípios e criou um modelo de remuneração que era baseado no que a gente chama de captação ponderada. Então, à medida que os municípios tinham um melhor desempenho, eles recebiam mais, não é? Por exemplo, o município de João Pessoa, isso foi muito discutido na campanha de 24 para prefeito, figurava entre os 5 municípios com o pior desempenho no programa Previne Brasil. Ao passo que, por exemplo, Santana de Mangueira, São José da Lagoa Tapada, inclusive eu fui comemorar o aniversário do SUS em 2022 em São José da Lagoa Tapada, por conta da nota boa que teve no programa Previne Brasil. Ou seja, a atenção básica é fundamental, é uma discussão maior que diz respeito ao financiamento da saúde, que é subfinanciada, mas para ampliar o recurso para a saúde, você vai ter que mexer em alguma coisa, né? Você vai tirar da educação para botar na saúde? Não vai. Você vai tirar da segurança para botar na saúde? Não vai. Eu já sei. Você vai tirar da corrupção para colocar na saúde. Tá aqui a vacina, né? A vacina de PT é uma das formas de diminuir a corrupção e poder alocar recursos. Mas não é fácil, porque o que geralmente se faz é aumentar impostos para tirar do bolso das pessoas. Nós defendemos uma mudança de remuneração no sistema de saúde para que haja uma adequação à chamada Lei Complementar 141 de 2012, que foi uma lei que foi aprovada na época do governo da presidente Dilma Rousseff, que estabelecia que os municípios deveriam alocar 15% do seu recurso, os estados 12%. Acontece que você pega aqui a nossa Paraíba, a Paraíba mesmo, a maior receita da Paraíba não é o ICMS, a maior receita são as transferências da União. Imagina os pequenos municípios. É por isso que os coitados dos prefeitos, eu digo coitados entre aspas, né? Porque eles estão ali porque se submetem ao crivo popular, eles têm certas dificuldades. Eu tenho pregado a necessidade de reformas do sistema de saúde, tenho dito que devemos fazer o chamado Plano Real da Saúde, para as pessoas passarem a ter a referência de valor em saúde. Porque lá na época do Plano Real, as pessoas perderam a referência do valor da moeda. A gente não sabia quanto valia, porque de manhã dava para comprar um cafezinho, né? De tarde não dava para comprar mais nada. O Plano Real, as pessoas passaram a saber que R$1 dava para comprar um copo de um cafezinho, água mineral. Então é isso que nós precisamos na saúde, devolver o conceito de valor em saúde para melhorar desde a atenção primária o sistema de saúde. Agora, há outras fragilidades que diz respeito à atenção especializada, né? A questão das filas do SUS, filas com consultas de especialistas, filas de hospital. Como ministro da Saúde, a Paraíba tem cerca de 240 hospitais, não é? E tem cerca de 1.000 leitos de terapia intensiva. Nós aumentamos 30% dos leitos de terapia intensiva no estado da Paraíba. É porque muitas vezes se costuma pensar que obra é só aquilo que é feito de pedra e cal. Mas não é função do Ministério da Saúde construir hospitais federais pelo Brasil. Esses hospitais devem ser construídos pelos estados e pelos municípios com os recursos federais do orçamento da União. E aqui eu abro um parêntese, porque hoje existe uma distorção da aplicação das chamadas emendas parlamentares, que embora úteis, mas desde que elas sejam aplicadas de forma adequada, que exista ali uma fundamentação técnica. No caso da saúde, Felipe, os requisitos, inclusive estão na Lei Complementar 241 de 2012, são os requisitos demográficos e epidemiológicos. Então, se nós tivermos a oportunidade de representar o estado da Paraíba, nós vamos atender todos os prefeitos, indistintamente, independente de coloração mesmo partidária. Mesmo se o senhor ter conquistado nenhum ainda prefeito declarando apoio ao senhor, então, existe uma questão sistêmica no estado da Paraíba. Não declararam nenhum apoio ao senhor ainda. E o que é que o senhor... Então, eu espero que não tem nada contra mim, né? Assim como eu não tenho contra eles, né? E se eleito for, o meu gabinete terá as portas abertas para todos os prefeitos. Agora, existe um processo de captura dos prefeitos, né? E esse processo de captura... Captura ou cooptação? É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, essa captura é feita em função de quê?
dessa prerrogativa, porque antes quem fazia essa captura era a dependência dos prefeitos do executivo, não é? Seja o executivo estadual, seja o executivo federal. Hoje existe o complemento dos parlamentares, que muitas vezes utilizam as suas emendas, não é, para cooptar esses prefeitos que têm o seu orçamento fragilizado. Eu não digo aqui que exista sempre dolo nessas questões, mas o fato é que, às vezes, essa alocação desses recursos, ela não é eficiente. Nós vamos dar um exemplo, um pequeno município do estado da Paraíba, Triunfo, lá na divisa com o Ceará. Eu vou colocar ali uma tomografia por emissão de pósitrons? Não. Eu preciso ali ter um serviço de atenção primária à saúde correto, não é? Então precisa fazer uma mudança no Brasil. E o Brasil hoje vive uma ambiência de polarização muito intensa, seja do lado do nosso grupo político, seja do lado do agrupamento político representado pela esquerda, e é bom que esse clima de polarização ele diminua, porque o cidadão que paga imposto, está pagando imposto alto, ele não quer saber dessa polarização, não é? E eu não sou um político profissional que dá tapinha nas costas da pessoa. Eu posso até dar uma tapinha nas costas das pessoas, mas eu sou uma pessoa que veio da área técnica, né? Eu me assemelho mais até com o João Azevedo, que veio da área técnica e foi eleito governador, e não há aqui de desconhecer que ele só foi eleito governador por conta do prestígio pessoal de Ricardo Coutinho. Goste ou não de Ricardo, concorde ou não com ele, depois ele foi reeleito. Você veja, como incumbente, ele teve uma dificuldade extrema para se reeleger. Mas muita gente diz, eu voto no senhor e voto em João. Não é porque é o eleitor que decide. Tem muito voto cruzado do senhor João Azevedo aqui em João Pessoa. As pessoas me encontram e dizem, eu vou votar no senhor e João. Dizem a mim, né? Porque eles acham que é parecido, assim, porque a gente tem uma origem de natureza técnica, né? E eu, como ministro da Saúde, tive um bom relacionamento com o governador João Azevedo. Aliás, fiquei muito honrado que logo na minha primeira viagem aqui, ele me recebeu no Palácio da Redenção. E para mim foi importante, como paraibano, né? Que nasci aqui na Paraíba, que ama a Paraíba, ser recebido pelo governador do estado, que foi eleito pelo povo do meu estado. Ô ministro, dentro do que o senhor acabou de falar, então o senhor critica esse formato de distribuição de emendas parlamentares ou a questão da falta de critérios para a distribuição? Porque assim, a gente sabe que esse bolo de recursos, ele foi amplamente liberado, ampliado no período da gestão do presidente Bolsonaro. Então, desde que a presidente Dilma começou a perder a força política, começou o parlamento a cada vez mais entrar dentro do orçamento e passar a ter as emendas chamadas impositivas, seja emendas individuais, seja emendas de comissão, seja as chamadas emendas de relatoria, né? E o presidente Bolsonaro, ele não tinha uma maioria confortável no parlamento, né? E sobretudo no Senado, onde ele tinha muita dificuldade. Não que isso tenha sido usado como moeda de troca, mas o parlamento foi ganhando mais protagonismo desde Dilma, com o Temer, que foi um governo congressual, e o presidente Bolsonaro foi eleito, mas teve que construir uma base de sustentação durante o governo. Aí se discute, não é, a mudança do modelo de governo. Não é? Se a gente discutiu lá atrás o parlamentarismo, o povo brasileiro não simpatiza com o parlamentarismo. Mas se fala num chamado de presidencialismo híbrido, né? Um presidencialismo com um primeiro-ministro. Eu falo isso porque, assim, o parlamento ele tem compromisso com a alocação técnica dos recursos públicos. Porque é o parlamento que aprova a lei orçamentária da União. Vai uma proposta de lei orçamentária que vem do Executivo, vai para o parlamento e o parlamento muda essa legislação. Então, se o parlamento, além de fazer o orçamento, ele cuida também da execução, deve ser exigido critérios técnicos. Vamos lá, quando eu era ministro da Saúde, logo que essas emendas de relatoria foram aprovadas, nós editamos uma portaria. E essa portaria, um dos artigos dizia o seguinte, que a alocação do recurso, independente da emenda ser individual, de comissão, de relatoria, tinha que atender os requisitos técnicos. Pois bem, foi justamente este artigo que foi derrubado pelo Congresso Nacional, que apresentou um projeto de decreto legislativo e derrubou. E vale dizer que o presidente Bolsonaro... Diga-se passagem com voto de todos os partidos. Então derrubaram o artigo da minha portaria. E veja, para não ficar bitolado, portarias, viu, Fernando? Né? Muitas portarias. Para não ficar só bitolado, né? Então, eu estou falando de maneira geral. Exato. Certo? Então, durante o governo Bolsonaro, muitos normativos do Executivo foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu que dirigia o ministério mais polêmico, sabe quantas portarias minhas o Supremo derrubou? Nenhuma, zero.
quem derrubou um artigo de uma portaria foi o parlamento. Então é necessário, não só que a gente mude o STF, que a população hoje está reclamando muito do STF. A ministra Carmen Lúcia disse que quando quer saber o que é que o povo pensa do STF, pergunta pro taxista dela. E o taxista tá puto com o STF. Né? Assim como as pessoas estão insatisfeitas com o parlamento. Faça qualquer pesquisa que você vai ver o índice de satisfação. O governo do presidente Lula tem uma rejeição que bate recorde de um político que já foi outrora muito popular. Ou seja, eu comparo isso com uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial, né, que o coração bate de forma desorganizada e que a gente tem que reverter esse ritmo. Para isso precisa dar anticoagulante e fazer um choque para fazer uma cardioversão elétrica. Então, ou seja, vacina contra o PT e cardioversão elétrica é a receita que o doutor Queiroga prescreve para que a institucionalidade do Brasil seja recuperada e a gente possa atender os anseios da nossa população. Eu ontem estava aqui ao lado dos meus colegas fazendo algumas avaliações do cenário político eleitoral e falando dos lados positivos e de onde precisaria melhorar nas pré-campanhas, e tenho observado o senhor, e os números mostram isso, pontua bem João Pessoa, está ali disputando voto a voto com João Azevedo, mas quando passa de João Pessoa tem uma dificuldade de pontuar e aparecer bem nas pesquisas e também ali de ter o apelo popular. O que é que o senhor vai fazer para não ser o pastor Sérgio da eleição passada? Ganhar em João Pessoa, mas não aparecer nos demais municípios? Bom, o nosso querido Sérgio Queiroz teve um desempenho excepcional em 2022, né? E ele tinha um partido pequeno, todo respeito ao PRTB, não tinha condição de fazer campanha, né? Hoje nós temos um partido mais organizado. É verdade que o nosso partido ele é forte dos grandes centros urbanos, mas já está havendo uma mudança, né? Vocês veem, o atual presidente da República, ele teve um desempenho muito forte em 2022, até porque existia uma memória afetiva em relação a ele, né? Mas hoje todas as pesquisas mostram que o desempenho dele na região Nordeste diminuiu. E eu tenho andado a Paraíba. Apesar de eu ter nascido em João Pessoa, eu sou um sertanejo que nasci na praia. Minhas raízes são do sertão, de Pombal, do Vale do Piancó, de Santa Luzia, de Cajazeiras, não é? Então eu tenho andado esses municípios e conversado com a população paraibana e eu tenho certeza que nós teremos um desempenho satisfatório nas eleições. Além disso, nós fizemos uma aliança, né, que se converteu em um casamento de fato, que foi a vinda de Efraim Filho para o PL e hoje é o nosso presidente estadual. Ninguém desconhece que Efraim é um dos políticos mais habilidosos do Brasil, muito respeitado agora no ranking dos políticos, foi considerado o melhor senador do Brasil, né? E Efraim, apesar de eu ser mais velho que Efraim, né? Efraim disse a mim, Queiroga, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa coisa de saúde é contigo, mas ó, política não é a foto, é filme, né? Então a foto hoje pode até parecer que não está muito favorável a você, mas no filme isso vai funcionar. Isso funcionou comigo. Em 2022 as pessoas diziam, Efraim, eu mesmo, Queiroga, era ministro da Saúde e eu admirava muito o trabalho de Efraim Filho na Câmara Federal, era líder do DEM à época, e ele me comunicou que ia ser candidato ao Senado. E eu fiquei triste. Eu digo, vamos perder um excelente parlamentar. Quer dizer, não só não perdemos, como ganhamos o melhor senador do Brasil. E Efraim disse a mim, às vezes tem até prefeito que vota em mim e não vota em você, né? Mas você tem que fazer o que você sabe fazer, que você é habilidoso, é uma pessoa que sempre conversa para as pessoas, porque você é cardiologista, você antes ganhava a sua feira ouvindo o coração dos seus pacientes. Hoje, tu tem que olhar para as pessoas com os olhos do coração, né? Então, o que nós estamos fazendo? Olhar para as pessoas com os olhos do coração. É isso. A propósito, ontem o ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, ele deu uma declaração em Campina Grande, no sentido de que a Paraíba pode repetir um feito há muitos anos atrás de eleger toda a chapa majoritária. O senhor também tem observado isso nessa pré-campanha? O senhor acha que vai agregar ao lado de Efraim para que o PL possa fazer também a chapa majoritária? Toda a chapa majoritária? Então, a nossa expectativa, a Paraíba, somente nesse tempo recente, somente em 2 ocasiões elegeu 2 senadores do bloco político, né? Que foi justamente em 1986, onde houve um fato superveniente, que foi o Plano Cruzado, e em 1994, quando nós tivemos o Plano Real e tinha a figura de Ronaldo Cunha Lima, que era uma figura muito carismática, que levou Mariz e levou Humberto Lucena, que apesar de ter sido um grande senador, ele não era um líder de votação. Então, somente nessas 2 situações que houve a chapa casada. Fora disso, não. Nós sempre tivemos um senador de um lado
e um senador de um outro. Então, se eu tivesse que fazer um diagnóstico hoje, eu diria que nós teremos um senador ligado ao bloco do atual governo federal e o outro senador será um senador de oposição de verdade. E Efraim no segundo turno significa Queiroga no Senado Federal. E Queiroga no Senado Federal, independente de quem esteja lá no Senado comigo, nós vamos ter um relacionamento em favor do estado da Paraíba. Seja o ex-governador, seja o ex-prefeito de Patos, seja o senador veneziano Vital. Nós vamos ter um relacionamento cordial, como sempre foi. Ontem mesmo eu encontrei Nabor Vanderlei, o cumprimentei, como deve ser. Nós somos só adversários, nós não somos inimigos. E quem está escutando aqui a gente no rádio, eu tenho certeza que ele não quer a gente se digladiando dentro do processo eleitoral. Ele quer ouvir propostas que melhorem o estado da Paraíba e o Brasil, né? No caso do Senado Federal, o Senado tem uma função importante. É uma Câmara Legislativa elevada que faz a revisão de todo o processo legislativo. Também tem a prerrogativa de ser um poder legislativo originário, e é o Senado que aprova os nomes que são indicados para os tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, né? E nós temos compromissos, não só com a independência e a harmonia entre os poderes, mas também com que cada poder cumpra o seu papel sem querer se intrometer na função do outro, como a gente tá vendo hoje aqui no Brasil, né? Uma judicialização da vida. Isso não é só do Brasil, isso é uma tendência mundial. Só que no Brasil, por essa polarização, adquiriu um caráter em que hoje o STF é reprovado por 60% da população brasileira, e isso precisa mudar. Tanto quando há um ministro que não está cumprindo o que a Constituição determina, como no caso de uma indicação de um ministro que não atenda os requisitos constitucionais e que sejam aprovados, porque o governo tem uma maioria ali circunstancial que aprova aquele nome, mesmo ele não tendo o critério de notável saber jurídico. Aqui me reporto ao advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias, que é um servidor público que ingressou por concurso, mas ele não tem notável saber jurídico. Aqui, cito só como exemplo, que apresentou uma tese de doutorado à Universidade de Brasília em 2024. E eu desconheço que essa tese tenha balizado algum tipo de doutrina jurídica a ponto de alçar o senhor Jorge Messias à condição de um jurista de notável saber jurídico. Há dentro da esquerda juristas de notável saber jurídico de maneira indiscutível, assim como há no lado da direita. As indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro mandato, ele fez indicações que eram, na minha visão, adequadas, né? Por exemplo, ele indicou o ministro Menezes Direito, que era ministro do STJ, era um jurista conservador. Indicou o ministro Ricardo Henrique Lewandowski, sem prejuízo de hoje ele está prestando assessoria, ou prestava, né, ao senhor Daniel Vorcaro, mas não há que se desconhecer que o ministro Lewandowski tem notável saber jurídico. Isso vem se perdendo ao longo do tempo, e nós não podemos aceitar isso em um país democrático como é o Brasil, uma das maiores democracias do Ocidente. Se estiver no Senado Federal, exercerei o meu mandato de forma a orgulhar o cidadão paraibano, para que tenhamos, sim, uma democracia representativa, com poderes harmônicos, e que a gente possa vencer essa barreira que não está ajudando o Brasil em nada. Veja, nos anos 80, qual era a posição da Coreia do Sul? Qual é a posição da Coreia do Sul hoje? Qual é a posição do Brasil? Qual era a posição da China? Qual é a posição hoje? Qual é a posição do Brasil em relação a esses países? Isso está acontecendo por quê? Porque a nossa democracia, infelizmente, viu, Felipe, você que é mais jovem, está doente. Nós temos 3 ex-presidentes da República que já foram presos. Nós temos 2 que foram submetidos a processo de impeachment, né? Ou seja, de uma redemocratização que vem a partir de 1988. Então, o paciente está doente, a gente precisa tratar esse doente, seja com a vacina, certo? Que a vacina, ela simboliza o quê? A segurança. Quando surge uma doença nova, o que é que as pessoas perguntam? Tem vacina? Por quê? Porque a vacina traz segurança para as pessoas. Assim como foi no caso da varíola, que foi erradicada, assim como foi no caso da poliomielite, que foi eliminada. Então, Queiroga, senador, significa alguém com experiência, alguém que vai estar lá para representar o estado da Paraíba e orgulhar os paraibanos, dialogar com os prefeitos, independente da coloração
partidária e contribuir para que o Brasil se torne esse país que todos nós sonhamos. E aí esse sonho é generalizado. Eu acho que dizem que o Fernando é da esquerda. Eu gosto muito do Fernando, não é? Então, eu não sou proibido de admirar o jornalismo de alto nível que o Fernando faz. E todo mundo tem que ter posição, né? Eu quero crer que você quer o Brasil. Claro. O Brasil forte. E é a mesma coisa que eu, o Felipe, o Bruno, não é? Todos nós. Felipe, a sua pergunta. Eu pergunto aqui ao ministro ainda, dentro da vacina aqui, eu não sei se ela é só contra o PT ou se também é contra a corrupção. Eu queria saber qual a relação, se ela serve também para Flávio. É o que os ouvintes estão questionando aqui. Diante dessa relação íntima de Flávio com Vorcaro. Bom, numa conversa, ministro, de irmão, revela muita imoralidade. Qual a sua avaliação? Vamos lá. Qual foi o ato de corrupção que o senador Flávio Bolsonaro praticou? O senador Flávio Bolsonaro não está na política de hoje. Ele foi eleito a primeira vez em 2002, teve vários mandatos de deputado estadual. Não é? Então, não há denúncias de corrupção contra Flávio Bolsonaro. Não é? Ao passo que o atual presidente da República, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 3 instâncias do Poder Judiciário, foi preso, autorizado pelo STF. Né? Então, essa vacina que eu falei aqui anti-PT, né, que eu digo que protege contra a mentira e contra a corrupção, ela é válida para todos. Ninguém está acima da lei. Seja do meu partido, seja de outros partidos, de partido de direita, de centro-direita, de esquerda, de extrema esquerda, de extrema direita. Ninguém quer conviver com a corrupção. A corrupção, ela mata mais do que o vírus, tá certo? Agora, em relação a esses áudios do Vorcaro, se houvesse ali algo que materializasse crime, não tenha dúvida que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, já tinha tomado providências drásticas ou as providências da lei em relação a Flávio Bolsonaro. Mas no primeiro momento ele negou, ele disse, chegou até a insultar o jornalista, chamando o jornalista de militante. Então, o Flávio vem aqui, né? Vai ser uma oportunidade deles responderem agora a vocês, né? Mas o Flávio já esclareceu que existia questões contratuais em relação ao filme, né? E naturalmente esse foi um assunto que não foi confortável para ele. Tanto que ele se reposicionou e colocou as questões todas como efetivamente são, por conta do impacto político, né? Se não houvesse esses áudios, o Flávio já estava aí lá na frente das pesquisas. Porque ministro, mas não faltou transparência de Flávio com a sociedade brasileira, já que no primeiro momento ele negou? Ele não deveria ter sido mais transparente com a população? O senador Flávio explicou que foram questões contratuais. Que precisava mentir por questões contratuais que ele alegou, né? Essas questões devem ser discutidas com o senador Flávio Bolsonaro. Porque essa questão do filme é um negócio privado. Eu mesmo estou produzindo um curta-metragem. Eu gosto de cinema, sou uma pessoa, até fui assistir o Diabo Veste Prada 2, encontrei lá com a Sondi Lacerda, né, colega de vocês. Grande colega. Gosto muito de cinema e vou produzir um curta. Naturalmente que eu não vou recorrer à questão da Lei Rouanet. Para contar a história aqui da nossa Paraíba. Mas o senhor entende que a história divulgada pelo The Intercept Brasil causou um impacto, inclusive do ponto de vista eleitoral, que os números de 3 pesquisas mostram isso, da queda do Flávio Bolsonaro em relação a esse tema. Do ponto de vista criminal, até entendo que o que tem trata-se de algo privado, mas do ponto de vista moral, o senhor acha que não atinge a principal plataforma da campanha dele, que é a questão da moralidade? Bom, Flávio já, de maneira reiterada, primeiro, votou a favor da instalação da CPI do Banco Master. Segundo, já disse que solicitou uma auditoria em tudo que é relativo a esse filme, né? Que, aliás, o Flávio não estava à frente desse projeto. Esse projeto, quem estava liderando ele era o deputado federal Mário Frias, né? E o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi obrigado a sair do Brasil por conta da perseguição política. Do ponto de vista eleitoral, a gente só sabe o impacto disso depois que há o resultado da eleição, não é? Houve um impacto político, né, que se refletiu nas pesquisas, mas não o suficiente para retirar do senador Flávio a condição de um empate técnico em um segundo turno com o atual presidente da República, que vale salientar que recebeu o senhor Daniel Vorcaro várias vezes, no Palácio do Planalto, fora da agenda, inclusive, conforme a imprensa já noticiou amplamente, teria aconselhado o senhor Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual. Nós gostaríamos dos áudios dessas conversas do Lula com o Vorcaro. É isso que nós precisamos saber, não é? Naturalmente que a eleição é o momento adequado para se fazer
esse debate, e eu estou certo que o senador Flávio Bolsonaro está preparado para fazer esse debate e esclarecer todos os pontos, e quem vai julgar é o cidadão brasileiro. Ministro, com relação à pergunta política aqui para Paraíba, e aí há uma indefinição, a chapa não bateu o martelo ainda para o segundo voto ao Senado, não houve a oficialização desse nome. Tem aí o nome de Major Fábio correndo, mas não foi oficializado ainda. O que é que está faltando para oficializar? O senhor acha que essa indefinição não pode favorecer as outras candidaturas nas outras chapas? Não, essa é uma leitura própria de cada partido, né? As convenções, elas acontecem no final de julho até o dia 5 de agosto, e é o deadline para estabelecermos a nossa chapa majoritária. Mas o Major Fábio está em faixa própria, né? Ele está cuidando da vida dele. O Major Fábio é um grande quadro, é uma pessoa que nós temos uma admiração a ele muito grande. Há muitas pessoas que votam em mim e votam nele. Agora, a questão do casamento civil, né? Então isso requer que determinados requisitos sejam atendidos. Então, por exemplo... Estão insatisfeitos com o novo partido? Não é questão de insatisfação com o novo. É porque na política você tem que ter pragmatismo. Né? Uma aliança que não agrega um segundo de televisão e nem um centavo no fundo eleitoral da coligação... Então a candidatura não agrega nada. Agrega do ponto de vista político, mas do ponto de vista da coligação em si, tá certo? Do que isso representa, né? Por exemplo, se tivéssemos uma coligação com, por exemplo, a federação, se o Efraim tivesse ficado à frente da federação e essa coligação com o PL era sinérgica, assim como acontece, por exemplo, em Brasília, né, quando há uma possibilidade concreta do PL se coligar com a federação. Então isso traz tempo de televisão, isso traz fundo eleitoral, então isso tem que ser só pesado, mas não tem ainda o prego batido e ponta virada. Eu lembro que em 2002, o ex-governador José Maranhão tinha na sua base de apoio o PFL. Então ele dormiu com o PFL na base de apoio. No outro dia, o PFL abraçou-se com quem? Com o PSDB. E para o Senado veio o Wilson Braga e Efraim Moraes, e para o governo Cássio Cunha Lima, não é? E prevaleceu Cássio Cunha Lima e Efraim Moraes foi eleito senador da República. Então a política não deve ser feita com pressa, né? Eu até disse uma brincadeira aí no rádio, foi uma polêmica, mas não tem essa necessidade dessa premência e desse assodamento para que se define esses nomes. Até porque Efraim Filho é experiente. O Cabo Gilberto também. Nós somos experientes também. E vamos trabalhar para oferecer uma chapa competitiva para que o eleitor da Paraíba democraticamente escolha. Se quer eleger uma pessoa com o meu perfil, ele vai poder votar. Se quer eleger um outro que só faz encher o estado da Paraíba de outdoor e acha que se elege porque o cabelo é grande, que o cabelo é pequeno, não é isso. A Sansão tinha o cabelão. Aí Dalila cortou, ele ficou sem força. Ele achava que a força era do cabelo, não, a força da fé. Certo? No momento que ele rompeu aquele compromisso de fé que tinha com o nosso Deus Todo-Poderoso, ele perdeu a força, não é? É que tem que ter coerência. Você não pode votar pelo impeachment de Dilma num dia e no outro dia você abrir uma gaveta e pegar uma camisa vermelha que era da tempo de Ronaldo do PMDB, lembra que Ronaldo usava a camisa vermelha? E querer agora se dizer o maior lulista da face da terra. Quem foi que fez isso aqui na Paraíba? Não, os paraibanos sabem, não é? Então essas questões de coerência, olha, Queiroga tá sempre de um lado. Gostem ou não de mim. As pessoas sabem o que vai escolher, certo? As pessoas sabem que no Congresso Nacional, no Senado Federal, eu vou defender a vida desde a concepção. Não tem ninguém duvida disso. As pessoas sabem que nós vamos ser duros com os criminosos, com as facções terroristas que estão tomando conta do nosso Brasil. Também sabe que no Congresso Nacional nós não vamos aumentar impostos. Outro dia o deputado Gilberto... O senhor vai defender tudo daquela cartilha do bolsonarismo? Claro, senão não estava lá. O senhor vai defender o fim das urnas eleitorais, voto impresso? Não, o Bolsonaro não defende o fim das urnas eleitorais. Não, defende. O debate a ideia é essa. Do PL não está, certo? O que nós queremos é aprimorar o processo eleitoral. Então é tiraram, né? Porque ele defendia, tiraram o debate. No decálogo do PL não está. E o presidente sempre defendeu. Não, ele sempre defendeu o voto impresso. Ele sempre defendeu um aprimoramento. Apontando erros sem conseguir provar. Então, ele aprendeu, ele defendeu sempre um aprimoramento do processo eleitoral. Inclusive, a lei chegou a ser aprovada no Congresso Nacional. Vamos aqui repor os fatos. Sim. E o ministro Luiz Roberto Barroso, com todo respeito que nós temos a ele, foi lá para o Congresso Nacional atuar para que o veto da presidente Dilma Rousseff fosse mantido.
Ou seja, se comemorou o ministro Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes. Aliás, quem criticou as urnas eletrônicas foi o atual ministro do STF, Flávio Dino. Está nas redes sociais. Então, ainda que o presidente Bolsonaro talvez tenha usado assim uma forma muito abrasiva para fazer essa discussão, é claro que a Justiça Eleitoral tem que aprimorar sempre o processo eleitoral. Aqui, por exemplo, a Justiça Eleitoral da Paraíba é acreditada pelas pessoas, não é? O juiz, no jogo de futebol, quando o juiz começa a aparecer muito é porque o jogo é ruim, né? Mas esse crédito da Justiça Eleitoral paraibana não vai também para o TSE? Então, quando em a relação gente vê à lisura, à honestidade? TSE que cuspiu da sua jurisprudência, que rasgou a sua jurisprudência, por exemplo, transporte de eleitor, sempre foi proibido. Sempre. Então, aqui foi obrigado. O senhor Alexandre de Moraes, Os amarelinhos, né? Das ditador da toga, prefeituras. sempre foi proibido, era crime eleitoral transportar eleitor. Concorda? Concordo. E mudou. Tá certo a ministra Carmen Lúcia, com todo respeito à trajetória dela, mas a ministra Carmen Lúcia disse que a censura era válida desde que fosse contra o Bolsonaro. Certo? Ou seja, o TSE tinha uma camisa. Essa é que é a questão. Porque o Aécio Neves ingressou com uma AIME, uma ação de impugnação do mandato eleitoral em relação à senhora Dilma Rousseff, que, aliás, essa AIME, o relator, votou contra, mas o voto divergente do ministro Gilmar Mendes instaurou-se um processo, que depois esse processo foi julgado no TSE, quando Dilma já tinha sido submetida a impeachment, já era o presidente Temer, e o ministro Gilmar Mendes, o mesmo que pediu para abrir o processo, foi o voto de Minerva, ficando vencido o senhor Herman Benjamin, nosso conterrâneo paraibano, que é um juiz de elevada qualidade. Certo? Então nós não queremos essa justiça eleitoral do jeito que está. Isso não é só justiça eleitoral, a gente tem que mudar o poder judiciário para que se viu o CNJ, que foi uma bandeira trazida lá atrás daquela antiga CPI do judiciário, que foi encabeçada por Antônio Carlos Magalhães. Todos nós nos lembramos, lembra do que aconteceu aqui no TRT? E agora você não pode criticar. É como você não pode dizer que uma vacina tem evento adverso porque é contra a vacina. Claro que não é. Certo? Isso é livre, a democracia é feita disso. Na posse agora do ministro Mendonça no TSE, ele deu ali a garantia, elogiou o sistema da urna eletrônica no Brasil. E as urnas eletrônicas é um meio que a população brasileira aprova. Eles gostam quando chega 8 horas da noite já tem o resultado. Mas o único ser infalível é Deus. Ele falava no sistema da segurança da urna. Então, a segurança da urna tem que ser aprimorada. E ela é aprimorada continuamente. A questão de ter o voto ali impresso para as pessoas conferirem se votou naquilo mesmo e colocar numa urna separada para uma eventual checagem, eu, sinceramente, eu não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que tem que caminhar para esse tipo de situação sem descredibilizar a justiça eleitoral. Porque se nós descredibilizarmos a justiça eleitoral, qual será o parâmetro? Então, se a justiça não está bem, a gente precisa transformar a justiça com injeção de democracia. É isso que nós precisamos, é isso que nós defendemos. Nós recebemos aqui na semana passada o ex-deputado federal e ex-aliado de Bolsonaro, o Julian Lemos, que é pré-candidato à Câmara Federal. E de todos os entrevistados recentes, eu acho que ele é quem tem a maior artilharia contra Flávio Bolsonaro. Contra a família e Bolsonaro. Contra a família Bolsonaro, inclusive chamando e desafiando qualquer um para o debate, dizendo que tem uma caixa preta para abrir. O senhor, na condição de conterrâneo, de paraibano e de próximo da família Bolsonaro, o senhor tem tomado conhecimento dessas declarações dele contra a família Bolsonaro? O que é que o senhor tem acompanhado sobre isso? Eu posso falar o que eu testemunho em relação à família Bolsonaro, né? Que até antes... Mas em relação às críticas desse ex-aliado? Até antes do governo, eu tinha um relacionamento pessoal com a família do senador Flávio Bolsonaro, notadamente da sua esposa. Se Deus quiser, futura primeira-dama do Brasil. Então, e depois eu tive uma relação institucional com o presidente Jair Bolsonaro, não é? E naturalmente depois que o governo terminou, nós mantivemos um vínculo político, também um vínculo de amizade. O que eu posso dizer é que é uma família normal, como qualquer outra, naturalmente é uma família política, são pessoas de bem, a toda a prova, não é? E que eu, durante o período que estive no governo, não vi nada que desabonasse a conduta pessoal de qualquer um deles, não é? Em relação às críticas que o ex-deputado faz, ele diz que tem uma caixa preta, que ele abre a caixa preta dele, né? Porque se ele tá com essa caixa preta há tanto tempo, não é? E se tem ali ilícitos gravíssimos, né? Talvez até como cidadão, né?
Braz, você tem mais alguma? Tô satisfeito. Felipe Francis, Tem outra aqui. A vaga de vice de Efraim, na sua opinião, é para esperar por Juliana ou tem que apontar logo quem deve ser o vice de Efraim? Então, é a mesma questão da chapa majoritária. A primeira-dama, Juliana Cunha Lima, é uma grande primeira-dama, respeitada por todos, não é? E ela pode ocupar qualquer cargo público que assim desejar. Ela é filiada ao nosso partido, ao Partido Liberal. Ficamos muito felizes com a filiação da primeira-dama Juliana Cunha Lima, e se ela realmente integrar a chapa majoritária, será uma satisfação para nós. Mas também, se ela tomar uma decisão em contrário, seguramente nos quadros partidários nós temos nomes de elevada qualidade para que a nossa chapa seja uma chapa muito competitiva. E aí, dentro desse mesmo tema, só que na esfera nacional, na sua opinião, quem seria um vice estratégico para Flávio Bolsonaro? Aí vai depender das alianças que estão sendo costuradas. Nós temos algumas candidaturas postas, a candidatura de Romeu Zema, a candidatura do Ronaldo Caiado, que são do mesmo bloco político nosso, e tem a federação, não é? Que é composta pelo União Brasil e pelo Partido Progressista. Se fala em uma mulher para chapa, mas não é para colocar uma mulher por colocar uma mulher, tem que ser uma pessoa que realmente tem ali os requisitos para integrar uma chapa majoritária. Nós temos muitos nomes, tem a Tereza Cristina, que foi minha colega de ministério, uma ministra excepcional e é uma senadora muito qualificada, que é do Partido Progressistas. Há outros nomes aqui mesmo, na região Nordeste. Nós temos a nossa deputada federal, Priscila Costa, que é uma grande parlamentar, uma vereadora mais votada de todos os tempos, uma mulher também que poderia ser candidata. Tem a Marqueto, Simone Marqueto, que é do Progressista de São Paulo, não é? Então, o senador Flávio, naturalmente, que está fazendo as avaliações com o meu querido colega de ministério, Rogério Marinho, que está dando um show no Senado, não é? Então, nós temos nomes para integrar com Flávio Bolsonaro, aí uma chapa qualificada. Só não será alguém que disse que o companheiro de chapa dele queria voltar à cena do crime, que o Brasil tinha que se vacinar contra ele, porque essas pessoas são pessoas despersonalizadas, são pessoas que não merecem o respeito da sociedade brasileira, que não é picolé de chuchu, isso é um abacaxi podre. Nós não queremos esse tipo de fruta podre dentro da nossa árvore, certo, Felipe? Obrigado pela presença conosco, Marcelo Queiroga, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado, tá bem? Bruno, vocês estão de parabéns, fazem uma imprensa de alto nível, compatível com a melhor imprensa nacional, e eu fico muito orgulhoso com isso. Obrigado pela presença, um grande abraço a toda a sua equipe aqui que está